vai cair? Aí depende de cada solo, de cada um querer preparar o seu solo ou não. Aí já fica a opção de cada solo, de cada pessoa. Então o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Satanás, diabo, em outras versões, são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então aqui o joio, quem são o joio? Nós vimos que o trigo é que caiu em boas, que semeou foi Cristo, caiu em boa terra, e nasceu, deu fruto. E aí tem o joio. Se vocês procurarem pesquisar sobre o joio e o trigo, vocês vão observar isso. Onde está o trigo ali, o joio é uma erva daninha. É uma erva ali que atrapalha até o cultivo. Os agricultores de trigo têm problema com esta erva. É o joio. E ela se parece muito, em característica, ela parece muito com o trigo. Então pesquise isso, vocês vão observar, tem imagens na internet também, sobre o joio, do joio e do trigo. Então quem é o joio? Então o versículo 38, não sou eu que estou dizendo, está aqui no versículo 38 do capítulo 13, e o joio são os filhos do maligno. Aí o verso 39 continua: o inimigo que o semeou, o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então aqui nós já sabemos quem é o semeador, Cristo. Quem é a semente, a palavra, e a boa semente, quem recebe essa palavra em boa terra, os filhos do reino, que se tornam filhos. Ok. Quem é o trigo? São todos aqueles que se tornaram filhos. Quem são os joios? Os joios são os filhos do maligno. Estou falando conforme está no versículo aqui. E quem semeou o joio? O maligno. O que é a ceifa? Que Jesus fala nessa parábola. O que é a ceifa? Está dizendo no versículo 39. É o fim do mundo. Quem são os ceifeiros que vai vir fazer essa colheita? Ele citou aqui, quando vai colher, né, é plantado o trigo, tem um momento que ela vai ficar maduro, o trigo vai ficar maduro e vai precisar colher. Quem vai fazer essa colheita? Né? Quem seria esse agricultor que vai fazer essa colheita? O ceifeiro que vai fazer essa colheita? Aí no versículo 39 diz, os ceifeiros são os anjos. Aí o 40 continua: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, o joio, aquele que não presta, que não é trigo, é recolhido e queimado, incinerado. Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão, o trigo resplandecerão, os justos resplandecerão, os filhos do reino resplandecerão. Tudo tem o mesmo significado. Como o sol, vão brilhar no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os servos, nesta parábola, ele está citando o exemplo de um agricultor que plantou o trigo e veio o inimigo e plantou o joio, que ele diz que é o maligno. Esse joio cresceu e os servos desse patrão, ele diz: podemos ir lá arrancar o joio? Então esse patrão diz: não pode. Não pode. Não para que, versículo 29, não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. E aí, então, o semeador dessa parábola diz, que é Cristo, né, representado por Cristo, mas na parábola diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, que são os anjos, que ele fala lá: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, esta é a parábola do trigo e do joio. Isto representa, o próprio Jesus explicou esta parábola do trigo e do joio, do versículo 36 ao 43, ele explica, só ler. E em nenhum momento aqui, é muito comum a gente ouvir por aí, que dentro da denominação de um templo, né, tem o trigo e tem o joio. Então, aqui em nenhum momento está falando de denominação, de templos, né, das igrejas que é conhecida aí. Mas está falando aqui de todos aqueles que
ouvem o que? A palavra do reino. Que escutam quem? Aquele que é o semeador, que veio semear a palavra do reino. A todos esses, está dizendo, aquele que aceita, e aí vai mais além. E não é só você estar numa denominação, num templo, isso não te garante nada. Se o seu compromisso não for com essa semente, que é a palavra do reino, então não vai adiantar nada. O nosso compromisso tem que ser com esta palavra. Diz aqui no versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo, o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então, esses são os joios que serão selecionados e queimados. Porém, o trigo que ouviu a palavra, que recebeu a semente, o solo que recebeu essa semente, e que deu uma boa planta, no caso aqui representado como um trigo, então esses são os filhos do reino. Estes sim vão dar fruto. Este vai ser selecionado no celeiro de Cristo. Então, em nenhum momento aqui está dizendo, numa igreja tem joio e tem trigo. O próprio Jesus disse para não fazer, os empregados ali queriam separar, Jesus disse que não. Mas aqui não está dizendo de denominação. Está dizendo todos aqueles que são cristãos verdadeiros. Nós temos hoje cristãos verdadeiros e temos cristãos que não são verdadeiros. A própria palavra revela isso. Cristãos verdadeiros e cristãos que não são verdadeiros. Mas o ser verdadeiro está dizendo aqui que é estar num templo, que é estar numa religião, isso não te garante nada. Para você ser trigo, você tem que receber essa semente. E o seu solo, você como representante de um solo, o seu solo tem que ser uma terra boa, uma terra adubada, preparada. Ao receber esta semente, você começa a dar fruto. E fruto não é levar mais um para o templo. Fruto do Espírito. Amor, mansidão, temperança, alegria, bondade, fidelidade. Gálatas 5:22. Só ler lá. Esses são os frutos do Espírito. E isso só é possível por intermédio do Espírito Santo, que nos fez entender esta verdade, esta palavra, que nos convence do pecado. Estação Boas Novas.